Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje vamos falar sobre a produção de tainha. Esse é um peixe que habita todo o litoral brasileiro, em especial o sul e o sudeste, durante os meses de outono e inverno. Mas uma pesquisa pioneira em reprodução dessa espécie em cativeiro pode mudar todo esse cenário de produção. Vamos conversar então mais sobre isso com Caio Magnotti, engenheiro de aquicultura. Olá, Caio, seja bem-vindo. É uma satisfação te receber aqui no canal AgroMais. Oi, Thiago, fico muito feliz de ter convidado. Vou passar mais informações para você sobre a tainha. Tá certo. Então, primeiro fala para a gente sobre essa produção aí. Antes da gente entrar no mérito da pesquisa, a gente sabe que, como eu até havia citado agora há pouco, essa produção ela acontece no sul e no sudeste, mas principalmente 2 meses, em 2 estações, na verdade, né? Entre outono e inverno. O que você pode adiantar para a gente então nessa produção? Exatamente, né? A tainha é uma espécie muito tradicional aqui do sul do país, mais para pesca artesanal, né? E a pesca é liberada exatamente nesses 2 meses de inverno, né? Em maio e julho, né? Então, aqui no estado, o peixe aparece só nessa época para reproduzir, para as desovas e para a migração. Então, a nossa produção em laboratório também acontece nesse período, que é o período de reprodução dos peixes, né? Então, a gente fica um pouco preso a esse inverno devido à temperatura ideal de reprodução. Por isso que os picos são sempre esses 2, 3 meses, né? Tá certo. Agora conta para a gente como começou essa pesquisa em cativeiro, desde o ano e toda a metodologia que vocês utilizaram até chegar aí nesses resultados. Sim, aqui no Brasil, na década de 70, já começou a pesquisar com a tainha, né? No mundo inteiro tem uma espécie chamada Mugiocephalus, que é muito próxima da nossa, que é a Mugio lisa. Então, nos anos 70, nos 80, foi muito bem estudada e foi deixada de lado aqui no país. Então, em 2014, a gente resolveu resgatar esses estudos, né? Em parceria até com esses pesquisadores que fizeram esse trabalho na década de 70. E a gente conseguiu já de primeiro ano, já a gente capturou os reprodutores na natureza e na região de Laguna e conseguimos a indução hormonal e as desovas, né? Então, 2014 e 2015 foram os primeiros desovas com sucesso, a produção de larvas, e a partir daí a gente tem andado cada vez mais, né? Tornando mais factível, né? Com pesquisas na parte hormonal desses peixes, entre fatores que delimitam aí a questão da reprodução, né? De desova, de bem-estar dos reprodutores. Estamos trabalhando com alguns fatores dos ovos também, né? Tempo de eclosão, os parâmetros ideais. E agora, mais desse ano, agora um pouquinho mais refinada a pesquisa, né? Estamos trabalhando com algumas inserções na ração de subprodutos de macroalgas e outros biocompostos para melhorar a questão imunológica, reprodutiva, já avançando já com uma certa facilidade, né? Então, a partir de 2018, nós tivemos já, de fato, o pacote tecnológico fechado, né? O que consiste nisso? O que eu posso falar sobre isso, né? É quando os indivíduos que nasceram no laboratório, né, são chamados de F1, eles tiveram a maturação dos ovos e fizeram as desovas com sucesso. Então, a gente tem todo o controle dos reprodutores, das larvas, dos juvenis, de crescimento. Então, hoje a gente tem tecnologia suficiente já para produzir isso em escala. Pois é, agora esse é um ponto interessante, eu gostaria que você citasse para a gente, porque quando a gente fala daquela questão da extração, né, os pescadores estão ali onde tem esse peixe, dentro desses períodos que é permitido, eles tiram o peixe do tamanho específico, que é aquilo que agrada o mercado. Quando vocês fazem uma pesquisa como essa, aqui dentro de cativeiro para essa criação, como vocês trabalham esse peixe para atender essa demanda? Porque é interessante a gente ter a pesquisa, você poder criar em casa da forma como você cria outro tipo de peixe, até mesmo para a venda, mas ele precisa de ter ali todas as especificações para atender. Vocês pensaram nisso também durante a pesquisa e de fato conseguem chegar a esses parâmetros aí da criação livre? Exatamente, a gente consegue sim. O grande carro-chefe da tainha são as ovas, né? Então, o mercado externo, o mercado interno mesmo é muito forte para a questão das ovas, tanto in natura quanto refinadas já, trabalhadas na forma de botarga. Tem uns produtos orientais também, com outros nomes, mas são sempre secos, defumados.
e tem um valor comercial extremamente alto, chega a US$ 60, 100 gramas das ovas. Então é muito atrativo. Com a criação desse peixe em laboratório, com a produção mesmo, né, a gente consegue efetuar vários outros nichos de produção. Hoje, como eu comentei com vocês, a obtenção desse peixe é da pesca e sempre peixes que estão aptos a reproduzir. Então, são peixes de 35 a 50 centímetros, com uns 3 quilos mais ou menos. Então, a gente não tem no mercado peixes menores, né? E existe um nicho muito interessante para essas outras formas desse peixe, né? Então, a gente produzindo em cativeiro, a gente consegue abrir mercado para outros tamanhos, né? Consegue vender um peixe de 15, 20 centímetros. Eu consigo trabalhar com iscas vivas para fazer pesca de atum, né? Com os peixes bem pequenos, com 2, 3 centímetros. Eu consigo trabalhar outros produtos além das ovas, como o estômago. Ela tem como se fosse uma moela, um estômago muscular que é bem requisitado no Oriente também. Então, eu consigo vender a moela dela, as ovas, as vísceras para fazer farinha, fazer óleo de peixe. Então, eu tenho diferentes nichos que eu consigo atender tendo esse peixe criado em laboratório, nas fazendas, né? Então, é uma coisa muito interessante, né? Se você for pensar, esses nichos não existem ainda no país, porque a pesca é efetuada por 2 meses, 3 meses. Então, como que uma indústria, né, como que as empresas vão se consolidar se eu não tenho peixe para fornecer? Então, esse eu acho que é o grande apelo do cultivo, sabe? Além da parte ambiental, né, que a gente está deixando de extrair um peixe da natureza que estaria reproduzindo, mas também a gente cria 5, 6 nichos de mercado super interessantes e, se a gente pensar, tem mais valor agregado do que a própria carne do peixe, né? Dúvida nenhuma, né? De fato, isso, quando você traz para a gente todos esses detalhes aí, ô Caio, vai vislumbrando também os criadores, aquelas pessoas que são ligadas à aquicultura, até mesmo que buscam fazer algum tipo de atividade diferente. Agora, conta para a gente aí, como que vocês chegaram até esse peixe de laboratório? Vocês tiraram matrizes normais, que eram criadas livres, para ir fazendo esses estudos? Como que se desenvolveu tudo isso para chegar aí a ter uma questão como essa? Eu te pergunto isso porque o nicho de mercado que você falou para a gente é muito importante, é muito grande. Ou seja, daqui a pouco os produtores vão estar procurando vocês aí para saber como ter acesso a esses filhotes para estar levando para as propriedades, né? Sim, sim. A gente já fornece juvenis, né, para praticamente todos os estados do país, já mandamos, para criar em água doce, inclusive, em fazendas de camarão desativadas. Então, isso é bem interessante. No total, acho que a gente já produziu cerca de uns 300 a 400 mil juvenis já, que já foram produzidos aí no país, né, engordados no país. Mas, assim, a gente começou em 2014, então a gente buscou os reprodutores na natureza, né, com parceria dos pescadores ali da região de Laguna e a região aqui de Florianópolis. Trouxemos esses reprodutores, aclimatamos ele no laboratório, que é uma questão um pouco complexa de alimentação, própria parte do bem-estar, né, que são peixes livres, e agora eles são peixes que estão dentro de tanques, né, tanques grandes, mas tanques. E nisso a gente conseguiu fazer com sucesso e tivemos já a desova no primeiro ano, né? Então, esses peixes que nasceram dessa desova já são peixes muito mais dóceis, né? São peixes acostumados ao manejo, até a presença humana no tanque. Então, a gente chega hoje na beira do tanque e os peixes vêm para comer, né? Antigamente, com esses peixes selvagens, eram muito arredios, pulavam muito, se machucavam, gera estresse. Então, a cada dia que a gente vai domesticando a espécie, fica cada vez mais simples. Mas, de fato, a gente começou em 2014, 15, 16 e 17 nós fizemos desovas. E em 2019 foi a primeira reprodução de peixes já nascido no laboratório. A gente viu que as fêmeas ficam boas para desovar com 2, 3 anos de idade e os machos entre 1 e 2 anos. E aí, em 2019, 2020, durante a pandemia, a gente deu uma parada, né, pelas questões de segurança sanitária. E esse ano a gente fez desovas também com bastante sucesso, desses peixes F1. Então, hoje, aqui no laboratório, eu já tenho genética, né? Eu tenho peixes selvagens,
peixes de primeira geração e eu tenho já peixes de segunda geração, que são cada vez mais dóceis, mais aclimatados. Essa questão que você comentou sobre o fornecimento de juvenis é bem tranquilo, a produtividade é muito boa, muito alta. Só como exemplo, uma tainha desova de mais ou menos 900 mil ovos por quilo de peixe. Então, uma fêmea de 3, 4 quilos desova cerca de 3 milhões de ovos, né? E disso a gente consegue cerca de 20 a 30% de produção de jovens, de formas jovens. Então, é muito simples para a gente ter uma escala comercial dessa espécie, é muito interessante. E todo o sistema já está dominado, né? A questão da alimentação das larvas, que hoje é o grande gargalo dos peixes marinhos. A única parte que de fato falta são os índices de cultivo e de engorda, né? Que são os parâmetros que as próprias empresas têm que nos dar, né? A gente não tem capacidade de alcançar isso, porque são os cultivos, tipo de tanque, tipo de alimento, tempos de engorda em diferentes regiões. Então a gente tem só dados preliminares, mas é uma espécie com bastante potencial, né, para a piscicultura marinha. Tá certo, Caio. Agora fala para a gente como que está a questão de adaptação. Você falou que tem poucos dados aí desses clientes que buscam os juvenis, mas dessas pessoas que têm buscado vocês, que têm atrás desse novo nicho de mercado, eles relatam o quê? Dentro dessas propriedades, consegue trabalhar bem aí com esse peixe? Eu até me veio aqui, enquanto você falava agora aí de como é criado, essa forma de manejo, me lembra muito a questão da tilápia também, que disseminou muito grande e é uma das carnes de pescados mais consumidas no Brasil hoje. E pelo jeito que você está falando, a forma que você coloca aí a questão da tainha, ela vai se desenhando também para o mesmo rumo ali da tilápia, ou seja, é algo que pode cair no gosto popular e principalmente cair no gosto de quem cria, de quem produz esse tipo de carne. Vocês também acreditam nisso? Não, acredito muito, acredito muito. Aqui no laboratório nós trabalhamos já com cerca de 10 a 15 espécies potenciais, assim, né, desde os anos 90, entre eles o linguado, dos dois tipos de robalo, pevo e flecha, garoupas, caranhas, sardinha, tainha, diversas espécies, e para mim as sardinhas e as tainhas são o que mais apresenta potencial, né, para esse cultivo. Por que eu falo isso da tainha, né? Pelo potencial que a gente tem das reproduções, das desovas. Então, como eu comentei, são muitos ovos e a gente tem uma produtividade, um resultado muito interessante perto das outras espécies, né? É um peixe que ele é onívoro, detritívoro, então ele tem uma característica de se alimentar de restos vegetais da natureza e de animais também. Então, a ração que a gente precisa fornecer para essa espécie, ela depende menos de proteínas animais, que são caras, de lipídios de alto grau de pureza, como os peixes nativos. Então, a gente consegue baratear custo, né? Até fornecimento mesmo de ração de tilápia foi bem sucedido. E a espécie também tem características interessantes, que a gente consegue criar ela em água doce, em água salobra, né, com salinidade mais baixa, entre 10, 12, 15, e até em águas hipersalinas. Na atualidade, a Mugil cephalus, que é, como comentei, uma prima da Mugil lisa, né, é uma espécie muito próxima, muito parecida, e ela é cultivada em Israel em tanques hipersalinos, né? Tanques em água que praticamente nenhuma outra espécie consegue ser produzida. Então, a questão ambiental e de crescimento ela é muito interessante, né? Ela se adequa em qualquer ambiente, praticamente. Hoje, nós temos alguns resultados preliminares de um parceiro nosso do Rio Grande do Norte. Ele levou cerca de 120 mil peixes nos últimos 4, 5 anos e tem resultados bem promissores de cerca de 900 gramas em um ano, né? Isso, se você for pensar perto de uma tilápia, é menos crescimento, né? A tilápia cresce aí cerca de meio quilo em 6 meses, e o tamanho de venda, né, é esse de 6 meses. O nosso seria próximo a 1 quilo e meio.
Mas perto das espécies marinhas, ela é muito promissora, né? E como eu comentei antes, depende do nicho que você vai focar. Se eu focar no nicho de isca viva, que já existe para pesca de atum, eu vou vender peixe de 3, 4 meses, peixes de 5 centímetros, né? Se eu for focar um peixe, um juvenil, para fazer como se fosse um lambari, né? Um lambari fritinho, assim, do interior de São Paulo, do interior do Brasil, que o pessoal gosta muito, é um peixe de menor tamanho, com um ciclo mais rápido. Se eu for trabalhar visando as ovas dos peixes de reprodução mesmo, então são fêmeas de 2 a 3 anos, então eu tenho um cultivo mais longo. Então, cada mercado que eu quero atender, eu consigo adequar o meu sistema, né? E a rentabilidade varia de acordo com esse risco e esse tempo. Mas, de fato, a gente viu um resultado muito bom no Nordeste, devido à temperatura da água ser mais elevada, ela se adequa muito bem. E aqui no Sul, nós tivemos o crescimento de cerca de 400, 450 gramas ao ano, mas devido ao inverno, um inverno mais severo que a gente tem, né? Que a água chega a 15, 16 graus. Lá no Nordeste, a gente tem uma constante de 30 graus na temperatura. Bom, essa é a minha dúvida agora, né? Você falou aqui desse resultado promissor que está tendo aí no Nordeste do país, e é um peixe que ele pega mais a questão do inverno. Se ele é criado então no cativeiro, vocês conseguem fugir dessa regra, então que é normalmente do peixe livre, é mais ou menos isso, dá uma driblada nela e consegue fazer uma produção ao ano inteiro, Caio? Exatamente. Como a gente está no laboratório, eu tenho tecnologia suficiente para mimetizar o ambiente. Então, eu consigo adequar a temperatura, o tempo de luz, né, que é o fotoperíodo, e outros fatores de qualidade de água, de tipos de ração, tipos de alimento. Eu consigo mudar isso e fazer o tempo que eu quiser. Se eu quiser que fique 100% verão, o ano inteiro eu consigo fazer no laboratório, né? Para a parte de reprodução, isso é muito viável e é relativamente simples de ser feito. Então, eu poderia ter lotes de peixe produzidos em janeiro, né? Lotes de peixe produzidos em março. Existe tecnologia para isso. Hoje nós não fazemos porque como o mercado não está ainda desenvolvido, a gente não tem necessidade para pesquisa ainda para fazê-lo, né? Mas é possível. Na parte de engorda, que é a questão que demora mais tempo, que depende muito do nicho, do ambiente, a gente tem características que variam de acordo com o lugar que está sendo cultivado, o tipo de água, né? Então, o peixe que vai ser criado no interior do Brasil, a água doce, tem um desempenho, um tipo de cultivo, um resultado. O peixe do Nordeste, nesse caso, ele foi criado em viveiros de camarão, né, que estavam abandonados, em biomassa mais baixa, com pouca ração, mais alimento da natureza, foi super bem, cresceu super bem. Eu posso cultivar também essa espécie em tanques redes, né, no litoral, então ele vai ter um outro desempenho. Então, a questão da piscicultura marinha ainda tem alguns gargalos de identificação de qual o melhor sistema e qual o desempenho essa espécie pode propiciar em cada sistema, né? E isso é o ponto que nós não temos capacidade de fazer, né? Que tem que ir para o ambiente, tem que levar durante um tempo. Aí a parte de pesquisa fica um pouco comprometida. Mas os nossos parceiros aí que têm comprado peixe têm nos informado e estão super felizes, né? Pessoal do Rio Grande do Norte, Ceará, vem sempre ao nosso encontro pedir peixe, onde eles estão usando já a tainha como se fosse uma espécie secundária ao cultivo de camarão, né? Tanto para com o sistema de multitrófico, que chama, né? Onde eu cultivo organismos de cadeias tróficas diferenciadas, então tem uma microalga, o camarão, o peixe, algum molusco, alguma macroalga, ou até sistemas mesmo para como substituição mesmo, né? Que com problemas de doenças em camarão, estão apostando na tainha como se fosse uma segurança melhor para a empresa, né? Então, a gente está num momento muito interessante, principalmente com a tainha, que
que vai definir mesmo, né, se vai funcionar de fato, se as pessoas vão de fato gostar da espécie e se vai realmente funcionar. Não, de fato é interessantíssimo, né? Você vai falando, a gente vai imaginando aqui uma série de questões. Agora, aquele produtor que está em casa, está falando assim, eu tenho um pedaço de terreno aqui que dá para mim fazer uns 2, 3 tanques e começar uma produção nova, mas eu já tenho muita concorrência na tilápia, que é a mais convencional hoje. A tainha pode ser aí uma boa opção para esse produtor. O que, que ele deve fazer de adequação de tanque, como ele deve criar esse tanque? Claro que vocês levantaram tudo isso nos estudos de vocês ao longo desses anos. O que, que você já pode adiantar aí para esse produtor? Não, o tanque, o sistema é praticamente o mesmo para qualquer espécie, tá? Se a pessoa tem, se esse produtor tem um sistema para tilápia, a tainha se adequa muito bem. A única questão é adaptar esse peixe, né? Como a gente cria na água salgada, a gente tem que fazer uma adaptação de uns 10, 15 dias para esse peixe se adequar à água doce, né? Com uma salinidade baixa ou mais baixa, pelo menos. E depois ele é transferido para essa fazenda e ele vai super bem, tá? A alimentação é a mesma, tá? 2, 3 vezes ao dia. A ração pode ser utilizada, a ração de tilápia, com bastante sucesso, né? E a questão de aeradores, de oxigenação, são muito similares à tilápia, né? Então, não teria grande problema. A questão mesmo é o produtor definir onde ele quer chegar, né? Hoje, com a tilápia, nós temos um mercado muito bem definido do filé, né? Já com frigoríficos já que compram, né? Tem a demanda desse peixe, né? A tainha ainda a gente não tem isso, né? Então, é um ponto a ser ponderado. Né? Não adianta os produtores quererem, né, comprar isso sem pensar no tempo, vou despescar esse peixe, para onde que eu vou mandar isso? Então, isso tem que ser muito bem pensado, muito bem conversado com os produtores, para que eles não fiquem também decepcionados depois, né? Eles fazem tudo certo, mas não tem para quem vender, ou tem um preço que não vale a pena economicamente, né? E a gente sabe que as empresas estão aí para o lucro, né? Se você não tem lucro com a produtividade, a gente não tem uma espécie boa. Ao meu ver, acho que esse é o meu grande gargalo hoje, né? A gente tem que pensar lá no futuro para decidir mesmo como que eu vou fazer, onde que eu vou fazer. Mas sim, existe um potencial muito grande. E como comentei, a carne é muito bem valorizada. A gente tem os subprodutos da produção, né? A cabeça, as vísceras, a carcaça para fazer óleo, fazer farinha, a moela dela, as gônadas. Então, a gente tem diversos produtos, a gente consegue usar praticamente 100% do peixe, né, para rentabilizar em cima disso. Você colocou esse contraponto relacionado ao mercado da tilápia, ele já está bem mais avançado. É muito interessante, mas eu acho que o produtor ficou interessado também nesses subprodutos que você colocou para a gente. Porque você tem uma vertente muito grande, né? Que a tilápia não te proporciona isso e a tainha já pode proporcionar. Então, ou seja, é algo que pode servir. Se, às vezes a pessoa em casa tem até os tanques já esquematizados com a própria tilápia, uma clientela aberta, mas que pode investir também numa nova vertente, que de fato é muito interessante. Agora, quem quiser ter acesso a essa pesquisa, Caio, o que ele deve fazer, onde ela está, como que ele pode conhecer mais dados técnicos aí dessa produção de tainha em cativeiro? Os dados estão praticamente todos publicados, tá? Estão disponíveis aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, são todos partes de mestrados, de doutorados, de livros. Então, a gente tem o nosso site, que é lapmar.ufsc.br, então está tudo disponível lá. E mesmo na internet, né? Hoje a gente tem uma ferramenta de busca super, super eficiente e praticamente tudo que foi feito da tainha está disponível e diz respeito ao nosso trabalho aqui e aos parceiros nossos da FURG, né? Que é um centro de pesquisa ali no Rio Grande do Sul, lá em Rio Grande, e alguns outros parceiros de empresas. Mas está tudo disponível, desde o método de reprodução, método de engorda, parte nutricional, é bem interessante. Se essa pessoa tiver acesso, né, à língua inglesa, né, conseguir ler, escrever inglês, né, tiver essa facilidade, tem as espécies que são próximas à tainha também, né, a Mugiocephalus,
o Kellon labrosus, que são espécies que tem na Europa e são muito bem estudados. Então, a gente consegue ter ideia, né, sobre os parâmetros e os índices de produção. Se a gente não tem da nossa espécie, ou a espécie muito próxima, tende a ser muito parecido, né? Então, certamente hoje é muito fácil ter essa informação. Qualquer coisa também pode entrar em contato com a gente do laboratório, né? A gente está sempre disponível a passar informação, a explicar como que funciona, porque, de fato, é de interesse de todo mundo, né, que essa espécie seja, de certa forma, comprada, né, pelos produtores e que seja definido o cultivo, né? Porque a nossa parte de pesquisa já está muito bem definida, a gente está agora refinando alguns pontos, mas o cultivo, a produção já está bem feita, já, né? A gente já sabe como funciona. Tá certo. E para quem quiser também ter acesso a esses peixes juvenis, pode entrar em contato também com vocês aí no laboratório, né? Isso. A partir de 2014, a gente tem uma autorização especial do governo, né, que nós somos Universidade Federal, e a gente consegue fazer a venda dos excedentes de pesquisa, né? Então, para a gente, se eu for produzir 1.000 peixes ou 100.000 peixes, o meu custo é praticamente o mesmo, devido à mão de obra, à estrutura física que eu preciso, né? Então, a gente acaba produzindo sempre um pouco mais e consegue vender esses peixes, e o recurso que a gente recebe já vem direto para a universidade e é destinado para a gente recolocar na nossa pesquisa, né? Então, a gente consegue reformar a estrutura, pagar bolsas para os alunos, para desenvolver tecnologia. Então, é um negócio super interessante. A gente tem a venda, normalmente a gente abre as listas de venda perto de março, abril, né, para eu conseguir planejar todas as desovas aí de maio, junho e julho. E esse peixe está disponível perto de setembro, outubro para transporte, né? A gente consegue mandar para o Brasil inteiro, regiões que têm aeroportos, é super simples, né, que a gente manda por avião isso. E regiões aqui do sul a gente consegue transportar por ônibus ou com sistema de transfish, né, que é o transporte de peixes com oxigênio. Então a gente consegue chegar em qualquer lugar do país e a gente chega com facilidade. Tá certo, tá aí, o recado tá dado e pode ser um nicho muito bom de mercado para os nossos criadores aí de todo o país. Caio, quero te agradecer muito a sua participação aqui com a gente, contar um pouco mais aí sobre essa pesquisa tão importante e não tenho dúvida nenhuma que vai ser aí mais um grande colaborador aí para a piscicultura aqui no nosso país. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, essa oportunidade é muito importante para toda a piscicultura marinha, né? Ainda temos uma área pouco explorada, pouco conhecida no país, e o pessoal da tilápia e do tambaqui acaba dominando pela facilidade e tecnologia já existente, né? Mas muito obrigado, estão sempre convidados a participar aqui. E qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, que a gente vai entrar com prazer para sanar as dúvidas. Tá certo, você de casa também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, continue acompanhando a programação do seu canal AgroMais. A gente volta a se encontrar por aqui, um abraço e até lá.